Olá, meus pequenininhos, amiguinhos, bem-vindo aqui de volta ao canal Euclides e Companhia e bem-vindo para quem está entrando a primeira vez, certo? Aqui quem está falando é a Proana Sarmento, do canal aqui Euclides e Companhia, o canal que facilita a matemática para vocês. Pessoal, meus queridinhos, hoje nós vamos continuar falando sobre noções de conjunto. Hoje vai ser a segunda aula e nós vamos falar sobre operações com conjuntos, né? Nossa primeira aula foi sobre definição, algumas propriedades de conjunto e hoje vamos falar sobre as operações com conjuntos. Mas antes eu vou pedir para vocês aqui, quem não assistiu a aula anterior, dá uma pausa, assiste a aula 01 aqui do canal, certo? E se inscreve no canal, compartilha, avisa os coleguinhas, clique no sininho, tá bom? Para vocês continuarem aqui recebendo os vídeos aqui do canal, tá ok? Meus queridos, eu deixei na aula passada um exercício para vocês resolverem que eu vou corrigir nessa aula, certo? É esse exercício aqui da aula anterior. Coloque U para o conjunto finito, U para o conjunto finito, desculpe, U para o conjunto unitário, V para o conjunto vazio, né? V para o conjunto vazio, F para conjunto finito e I para o conjunto infinito, né? Conjunto infinito. Nos parênteses abaixo. Nesses parênteses aqui, ó, tá vendo? Vocês vão colocar letras maiúsculas, essas que estão aí. Se o conjunto for finito, letra F. Se for infinito, letra I. Se for unitário, U. Se for vazio, né? Vocês colocam V. Mas para vocês resolverem o exercício, vocês vão ter que ver, como já disse, o vídeo 1, da aula 1, tá bom? Para vocês entenderem. Então, vamos fazer essa correção, ok? Vamos fazer a nossa correção aqui. Vamos botar aqui a cor da tinta. Vamos lá. Conjunto formado pelos meses do ano. Gente, os meses do ano, nós sabemos quais são. Quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 12 meses. É um conjunto finito, um conjunto que nós podemos o quê? Contar os seus elementos. Então, ele é finito, certo? Aqui vocês vêm aqui e colocam aqui ó, um F maiúsculo, tá bom? Vamos continuar agora aqui, ó. Letra B. O conjunto das estrelas do céu. Nós não podemos contar as estrelas do céu. Não sabemos, nós temos uma ideia, né? São milhares, bilhões, mas nós não podemos contar. Então, é considerado um conjunto infinito, que nós não podemos contar os seus elementos, né? Então, vocês vão chegar aqui, ó, nesse conjunto e colocar a letra I, certo? I, tá bom? I de infinito. O conjunto dos estados brasileiros que começam com a letra B. Conjunto dos estados brasileiros que começa com a letra B, só existe um, que é Bahia. Então, ele é um conjunto unitário, porque só tem um elemento. Então, vocês vão chegar aqui e colocar a letra U, certo? U. E a letra D é conjunto formado pelos meses do ano que tem 40 dias. Vocês conhecem alguns meses do ano que tem 40 dias? Não, né? Os meses do ano, alguns têm 30, outros têm 31 dias, e tem o mês de fevereiro que tem 28 dias, e de 4 em 4 anos ele tem 29. Nenhum mês do ano tem 40 dias, então ele é um conjunto que vazio. Vocês vêm aqui e colocam a letra V, certo? Espero que vocês tenham entendido aqui a correção. Vocês vão ter que assistir a aula anterior para entender o exercício, ok? Bem, vamos agora continuar aqui com o nosso assunto, né? Esse assunto aqui de operações sobre conjunto, continuação da aula, né? Sobre noções de conjunto. Vamos agora fazer operações com conjunto. Mas o que é isso? Operar conjuntos é vocês fazerem operações de união, interseção, né? Subtração de conjuntos e outras que vocês vão ver nos anos seguintes, tá bom? Hoje, especificamente, vamos falar da união e interseção de conjuntos, ok? Vamos ver primeiro o que é a interseção de conjuntos, né? Definição, né? Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A com B, o conjunto C formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Ou seja, se você tem dois conjuntos, né? A e B, por exemplo, e que eles têm um elemento, A tem um elemento tal e B tem um elemento tal 1, o que é a interseção desses conjuntos? Essa interseção desse conjunto vai ser formada por um terceiro conjunto, que nós vamos chamar de C, que é formado apenas pelos elementos que pertencem ao A e ao B. Esse elemento tem que pertencer ao A e ao B, entendeu? Tem que pertencer aos dois. Vamos ver aqui o exemplo, a interseção de conjuntos.
Exemplo A, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os elementos do A, né? O conjunto B é formado por 5, 6, 7 e 8. O C é a interseção. Vocês já viram que é uma união, ó, o sinal de interseção, ó, gente, ó, esse Uzinho aqui, ó, virado para baixo, tá bom? A, quer dizer, aqui lê A inter B, né? Já foi explicado para vocês na aula passada. Então, os elementos que pertencem ao conjunto A e o conjunto B, pelo que vocês estão vendo aí, ó, é só o 5 e o 6. Aqui no A tem o 5 e o 6, e no B também tem o 5 e o 6. Os outros elementos só pertencem a cada um dos conjuntos, tá bom? Então, por isso que os únicos elementos que pertencem ao conjunto A e o B estão nos dois conjuntos. É comum os dois, é o 5 e o 6. Então, a letra C é formada pelo elemento 5 e 6, que é a interseção dos dois, certo? Vamos fazer isso, essa representação por diagramas. Na aula passada, eu expliquei para vocês o que é diagrama. E hoje nós vamos ver realmente o que é, explicar para vocês aqui, mostrar mais um exemplo de diagrama. Olha, o diagrama é formado por círculos, né? Como nós temos o conjunto A e o conjunto B, nós vamos fazer dois círculos. Um círculo representa o conjunto A, tá vendo? Esse aqui, ó, é o conjunto A. Esse círculo aqui. Esse aqui. E o conjunto B é esse outro círculo aqui, ó, com os elementos de B. O conjunto A com os elementos de A e o conjunto de B com os elementos de B. Essa parte vermelha aqui no meio, ela é comum aos dois conjuntos. Aqui, essa parte vermelha é a interseção. Aqui você vai colocar os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. E nós vimos que os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, que é o conjunto C, é 5 e 6. Então, aqui vocês vão colocar os 5 e 6 nesse meio vermelho aqui. É a representação da interseção do conjunto A com o conjunto B, ok? Agora, vamos ver a interseção entre três conjuntos. Você viu a interseção, meus amiguinhos, entre dois conjuntos. Vamos ver agora a interseção entre três conjuntos, entre um terceiro conjunto. Sejam os conjuntos A, B e C, chama-se interseção de A com B e C, o conjunto D, formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A, ao conjunto B e ao conjunto C. Esse elemento tem que pertencer aos três conjuntos. Esse conjunto D tem que ser formado pelos elementos que pertencem aos três conjuntos. Vamos ver o exemplo. Exemplo, o conjunto A, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto B, 5, 6, 7, 8. O conjunto C, 6, 9, 10. O conjunto D é a interseção entre o conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Esse sinalzinho de interseção. A inter B, B inter C. Então, o conjunto D vai ser, observe, o único elemento que está nos três conjuntos é o 6. Preste atenção. Veja se não é o 6. Aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6. É o único número que está contido nos três conjuntos. Então, a interseção dos três conjuntos aqui é o D. É o 6. O conjunto D é o 6. Vamos ver aqui representado por diagramas. Eu acho que o diagrama vocês conseguem visualizar melhor. Olha, nesse caso aqui, como são três conjuntos, vocês vão fazer três círculos, tá vendo? Ó, o círculo do conjunto A, tem os elementos do conjunto A, né? O círculo do conjunto B, que tem os elementos do conjunto B. Deixa eu ver se eu troco aqui a tinta da caneta, que fica melhor para vocês. Nossa, bora. Eu acho que eu troquei. Aqui tem o círculo, tá vendo? Que pertence, representa o A com os elementos do A. 1, 2, 3, tá vendo aí? 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui tem o círculo dos elementos do B. Tá vendo aqui o B? Que são 5, 6, 7, 8. E o círculo C representa os elementos do conjunto. E o círculo C são os elementos que representam o conjunto C. Que são quais são os elementos do conjunto C? Vamos ver se eu troco aqui para vocês visualizarem melhor. Quais são os que representam o conjunto C? Nós vimos lá atrás que é eu botei aqui, tá vendo? Que é o 6, o 9 e o 10. E a interseção entre os três conjuntos que nós vimos aqui, vou voltar, é o 6. Então, nessa parte vermelha aqui, ó, essa parte vermelhinha aqui, ó, ela representa a interseção dos três conjuntos. Ela é comum
Esse pedaço aqui é comum aos três conjuntos. Ele pertence ao A, ao B e ao C. Então, você chega aqui e coloca o número 6. Vocês estão visualizando aí que o número 6 é a interseção entre os três conjuntos. União de conjuntos. Agora, o que é união de conjuntos? Dados dois conjuntos A e B, chama-se união do conjunto A com o conjunto B, o conjunto C, formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. O que quer dizer ou? Quer dizer, quando você faz a união desses dois conjuntos, você vai colocar todos os elementos, ou seja, os elementos que pertencem ao A, ele tem que pertencer ao A ou ao conjunto B. Ele não precisa pertencer aos dois, é por isso que tem o ou aí. Exemplo, ó. Com exemplo é melhor. O conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B é formado pelos elementos 5, 6, 7, 8 e 9. A união, o conjunto C, é a união entre A e B. O símbolo de união é esse U, tá vendo? É como se fosse um Uzinho, assim, um U. É A unido a B. Lê assim. Assim, a união do conjunto A e do conjunto B são todos os elementos que contêm no A e no B. Então, os elementos que contêm no A e no B são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que aqui tem elemento repetido, tá vendo? O 5, ele tá nos dois conjuntos, tá? Mas você não precisa repetir o 5 duas vezes aqui, né? Basta botar uma vez. É a união, você vai unir, vai pegar os elementos de A mais os elementos de B. Os elementos que estão repetidos, meus amiguinhos, vocês não precisam repetir, só é copiar. Apenas um, entendeu? Vamos ver a união agora de conjuntos no representação por diagramas. Aqui no diagrama, como eu já disse a você, a união são todos os elementos. Então, você vai desenhar os elementos do conjunto A, do conjunto B, botar todos os elementos e depois pintar. Aqui é a união, são todos os elementos do conjunto. É por isso que coloriu todos os dois diagramas. Entendeu? A interseção, vou mostrar para vocês. Vocês só vão colorir o pedaço da interseção. Entendeu? Aí, ó, só esse vermelhinho que é a interseção. Mas na união, vocês vão colorir tudo, ok? Vamos ver aqui, união de três conjuntos. Agora é união de três. Dados os conjuntos A, B e C, chama-se união de A com B e com C, o conjunto D formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A, ou ao conjunto B, ou ao conjunto C. Tem que ser todos os elementos. O elemento não precisa pertencer aos três conjuntos, mas tem que fazer parte de um dos três. É por isso que é ou. Exemplo. O conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto B, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto C, formado pelos elementos 4, 5, 8 e 9. Então, o conjunto D é a união. A unido a B, B unido a C. Então, o conjunto D vai ser todos os elementos. Vai ser, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pega todos os elementos de A, todos os elementos de B e todos os elementos de C. Vocês estão vendo aqui de novo que tem elemento repetido. Tá vendo? O 4 se repete nos 3. O 5 se repete aqui nos 2 e o 3 se repete aqui nesses dois. Mas não precisa repetir. Basta vocês colocarem aqui uma única vez todos os elementos do conjunto A, B e C, entendeu? É só vocês fazerem, não precisa repetir. Vamos ver agora a união de três conjuntos. A união dos três conjuntos é como eu havia feito no conjunto, a união dos dois conjuntos. Vocês vão colorir todos os três conjuntos, porque são todos os elementos, é a união. Entendeu? Como a interseção mostra apenas um, a união você vai mostrar todos, vai colorir todos. Olha a interseção. A interseção é apenas um, tá bom? A união nesse caso, tá vendo? Vai ser, a interseção tá lá atrás. Eu vou ter que voltar muito a fita para vocês, mas eu vou voltar, não tem nada, vou voltar aqui, viu? Os slides para você ver se vocês percebem. Aqui a interseção, tá vendo? Você só pinta o pedaço que é a interseção dos três, esse, no caso aqui é o vermelho. Na união, vocês vão colorir ou rabiscar todos os três conjuntos, certo? Ó, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Voltem, revisem os vídeos. Assistam o vídeo 1 aqui do canal, é o vídeo anterior, certo? Avisem os coleguinhas, se inscrevam no canal, compartilhem, tá bom? Que vão ter muitos outros assuntos. E o próximo assunto nós vamos começar com o conjunto dos números naturais, os números naturais, entendeu? Um abraço para vocês, um beijão, meus amiguinhos. Bye, bye da ProAna.